Olha só, pessoal, o comércio de Indiana voltou a fechar hoje. Mesmo com a flexibilização do governo do estado para a fase 3, a prefeita da cidade publicou um decreto que autoriza apenas o funcionamento dos estabelecimentos essenciais. Rubens Nakato está na nossa redação no Oeste Paulista e ao vivo conversa com a gente. Explica qual que é o motivo dessa mudança, Nakato. Bom dia. Pois é, Casagrande, muita preocupação com o crescente número de casos na cidade, viu? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, segundo informações da Prefeitura em Indiana, nos últimos 10 dias foram confirmados 8 casos, município que tem ali quase 5 mil habitantes. Então, uma preocupação muito grande com relação a isso e por isso essa decisão de fechar o comércio, aqueles estabelecimentos que não fazem parte dos serviços essenciais. Então, a partir de hoje, a decisão foi tomada ontem, mas o decreto passa a valer a partir de hoje. Indiana, diferentemente de todas as cidades do Oeste Paulista que estão na fase amarela, na fase 3, fecha então todos aqueles serviços e estabelecimentos que não são essenciais, voltando àquela fase, então, mais rígida da quarentena. Diante dessa preocupação também, a Prefeitura informou que vai fazer aquelas barreiras sanitárias na entrada do município. Só está esperando, então, a chegada de termômetros eletrônicos que foram adquiridos para fazer esse controle de acesso de visitantes na cidade de Indiana. Agora, na contramão disso, viu, Casagrande, temos a cidade de Adamantina, que faz parte da DRS de Marília, está ainda na fase 2 laranja, as restrições são maiores. Porém, a Prefeitura informou que enviou uma proposta à Câmara, que inclusive já foi aprovada, para aumentar a flexibilização do comércio e outros serviços não essenciais. No caso, concessionárias, escritórios e o próprio comércio teriam uma liberalidade maior, inclusive de horário de funcionamento, de 6 horas seguidas, como na fase amarela, indo do meio-dia às 6 da tarde. Mas a Prefeitura informou que para isso ainda vai discutir com o Comitê de Contingenciamento ao Coronavírus para tomar então todas as decisões certinho para sancionar aí esse decreto, que passa a valer a partir do momento que o prefeito entender então que isso pode acontecer lá em Adamantina. Bom, essas liberalidades, Casagrande, a gente sabe que dependem muito do que define também o governo do estado para definir o que pode ou não funcionar. Volto com você. Tem algumas cidades da região, Nakato, que têm ali feito um outro entendimento do decreto estadual. É o caso de Araçatuba, por exemplo, que por conta própria já abriu algumas categorias da fase 3 amarela, mesmo estando na fase 2 laranja, e tem esses movimentos. Então, assim, é um assunto delicado. A gente entende toda a pressão que os prefeitos devem sofrer aí da população, que sofrem da população, sofrem da economia, enfim, dos empresários, mas, por outro lado, tem que ter cautela para não acontecer o que aconteceu em Votuporanga, por exemplo, Nakato. O número de leitos, capacidade de leitos, chegou a 100%. E semanas antes disso acontecer, o prefeito João Dado já estava ali se mostrando bastante favorável à reabertura do comércio. O que aconteceu? Teve que recuar, assim como está fazendo a prefeita de Indiana. Então, a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, fazer com calma, porque a gente vai sentindo, as prefeituras vão sentindo como vai ser essa reabertura, porque é aquilo que eu tenho falado muito desde o comecinho da semana. Não adianta só fazer a determinação da reabertura. Todo mundo tem que ter consciência, é um trabalho em conjunto. O comércio reabre, o poder público fiscaliza e as pessoas têm que ter noção, gente. Não vamos ser um sem noção por aí e fazer como tem acontecido nas grandes cidades da região. Prudente, Araçatuba e Rio Preto estão enfrentando cenários caóticos quando o assunto é movimento no comércio. Então todo mundo tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para retomar realmente com cautela para evitar esses passos atrás que algumas cidades têm dado, viu? Obrigado pelas informações por enquanto, Nakato. A gente conversa daqui a pouquinho com outras notícias.